infância foi que eu, com 7, 8 anos, eu era um menino de rua. Aí eu consegui morar na Casa do Caminho, que é uma casa de abrigo. Tinha um monte de moleque de rua, onde vivia moleque de rua. Eu fui por conta da minha família. Os meus pais, eles eram usuários de drogas, eu tinha alguns problemas de saúde, né? Então eu acabei indo pra Tenda. Minha mãe faleceu. Aí minha mãe faleceu e minha irmã, eu tenho outra irmã, minha irmã não tinha condições de cuidar de mim. Aí eu acho que foi por denúncia de vizinhos, né? Meu pai tentou abusar da gente. Aí foi um certo momento que a gente foi para abrigo. De chuva, assim, eu lembro que a minha avó me deixou lá junto com a minha mãe e eu ficava chorando e aí minha mãe falou que ia voltar. Foi basicamente isso, ela falava que ia voltar e eu esperava na janela, esperava e aí foi passando, esperei 1 dia, 2 dias, 3 e aí até hoje. A gente foi para um abrigo nós duas. Ficamos 1 ano nesse abrigo, mas a gente recebia a visita de uma mulher, que era a Simone, que hoje é minha mãe adotiva. Aí a gente foi se conhecendo mais, fomos pegando afinidade, fomos morar com ela depois desse 1 ano, ter um processo para ser adotada. Aí fomos morar com ela. Aí a Kelly acabou não dando certo, né? Porque ela era muito fechada e ela tipo, ainda tinha um afeto muito com a minha mãe, né? Eu já não era muito assim, esse afeto enorme que ela tem. Aí ela acabou não dando certo, voltou para o abrigo. Eu vivia na rua por causa da minha mãe bebe até hoje. E meu pai era largado da minha mãe bebia e eu, quando comecei a aprender a pedir na rua, aí não passei mais fome, porque eu já passei fome. Eu fui pro orfanato porque que minha mãe mexia com drogas e meu pai já tinha sumido já, né? Não sei porquê, até hoje eu não sei o motivo que ele foi embora da família. A gente foi para um CRECA. E o CRECA é o quê? É um centro de referência de crianças e adolescentes. A gente começou a pegar afinidade com todo mundo, gostávamos muito de lá. Era uma casa, lá era como se a gente estivesse com nossa família. Eu fui para casa do abrigo, porque eu passei lá perto. Sim. Aí eu fiquei sabendo que tava pegando moleque de rua. E eu queria que ele pegasse eu, né? Mas parece que não dava nada certo pra mim. Aí peguei e chamei minha irmã e falei assim, disse que ali pega a gente, pega a criança pra cuidar. Aí foi eu e minha irmã lá. Aí ele aceitou eu lá e eu fiquei lá morando lá. Aí eu cheguei, aí a coordenadora lá do orfanato recebeu eu e meus irmãos muito bem. Eu lembro que quando a gente chegou, ela já separou a roupa pra mim e pros meus irmãos. Aí já apresentaram a casa, apresentaram as crianças também, os internos que moravam lá também. E foi assim, eu lembro disso. Do primeiro dia, eu a lembro, quando eu cheguei lá, eles chamaram todo mundo para almoçar. Aí eu falei, olha, faz a fila. Nossa, aquilo ali para mim foi tudo. Ixi, eu almocei arroz, feijão, frango cozido, macarronada e polenta. Esse dia não sai nunca da minha cabeça, porque é um lugar é onde eu aprendi a comer, sabe? Eu queria ficar com meus irmãos, eu não queria ser adotado, porque eu sabia que eu ia se distanciar deles. Então eu meio que tratava os padrinhos um pouquinho mal, assim, pra eles já não gostarem de mim e eu não ser adotado. Quando eu tinha 10 anos, eu já sabia que eu não ia ser adotado, entendeu? Eu tinha 10 e minha irmã tinha 8, entendeu? Então a gente já sabia que a gente não ia ser adotado. Isso aí é fato. Até porque a gente nunca cresceu com essa expectativa de um dia ser adotado. Pra gente era simples a nossa questão. A gente já tinha uma casa e a nossa casa era aquela, entendeu? Então, pra mim sempre foi tranquilo isso.
A gente completa os 18 anos, na verdade 17 anos e 11 meses. A gente completa, a gente já tem que ter noção para onde que a gente vai. E a minha opção era ou ir para casa da minha mãe ou ir para a República. Antes de eu fazer 18 anos, eu tinha começado a trabalhar e juntei o dinheiro. Eu juntava dinheiro para já começar a cursar a faculdade. Então, eu já saí meio que estudando, assim. E meus irmãos, como meus irmãos já eram mais velhos, já tinham saído, primeiro do que eu, e alugaram uma casa. Então, para mim, foi mais fácil. Quando eu saí da tenda, na verdade, assim, eu tive uma conversa, né? Eu passei um período fora. Eu tive a oportunidade de fazer uma experiência na Itália para conhecer outras, porque assim, a tenda ela tem aqui no Brasil, aí tem no México, aí tem na Itália, então tem alguns locais assim. E desde pequeno sempre tinha essa expectativa, né, de um dia ir para lá, e eu tive essa oportunidade quando eu fiz 18 anos. E aí foi uma experiência muito boa para mim, eu tive a oportunidade de trabalhar, de rever pessoas que cuidaram de mim. Quando eu voltei eu tive uma conversa com a Edna e Heloísa e nós juntos percebemos que estava na hora, né, que eu teria capacidade de me manter sozinho, e eu aluguei uma casa próxima à tenda ainda e me mudei. Elas me ajudaram, então assim, o que eu precisava numa casa, eu já saí da tenda com aquilo, né? Então eu tinha como me manter. Bom, a minha expectativa foi assim, quando eu comecei a trabalhar no abrigo, a gente tinha que guardar um certo dinheiro para a gente se preparar para sair do abrigo, certo? No começo eu não gastava nada, porque eu falava, eu tenho que me preocupar, mas depois eu fui no 4º mês de trabalho, eu falei, não, eu preciso comprar isso, e eu começava a gastar e não me preocupava com amanhã. Até que eu falei, quando eu saí do abrigo eu tava sem nada. Quando eu saí eu fiquei desesperada, ai meu Deus, o que eu faço? Aí eu fiquei com medo, mas depois eu fui me acostumando. Até que agora eu trabalho, faço a pedagogia, faço o teatro, amo de paixão e tá tudo dando certo agora. Então, mãe... por enquanto ainda nada, né? Porque como eu não lembro do abraço da minha mãe assim, eu não lembro muito, né? Então pra mim não significa nada. Igual o Dia das Mães é um dia que passa em branco pra mim, né? Eu não... nada. E a palavra pai? Pai tem que estar sempre do lado, nas horas mais precisas, e sempre andar certo, né? Tipo assim, quando não dá certo com a mãe, mas sempre ter diálogo, conversar, e sempre a pensão também tem que estar em dia, para ele ter uso, né, sobre esse dinheiro. O pai sempre estar do lado, sabe? Eu não consigo falar chorando. Aquela ideia de você ter a sua mãe com você, da sua mãe, sei lá, preparar uma comida para você, do seu pai levar você para sair, ter uma conversa, falar sobre o mundo, como as coisas acontecem na vida, de você dar um abraço na sua mãe, assim como eu tive alguns momentos que a minha mãe me aconselhou, que meu pai brigou comigo, não aceitei muito bem, por sinal, mas são coisas que acontecem. Então, é difícil você falar assim, do que você não teve, né? Então, pra mim era isso. Eu não gosto do meu pai biológico, não gosto. Por quê? Nunca gostei do meu pai biológico pelo fato das coisas que ele fazia quando éramos crianças, né? Ele foi preso até, né, na época que ele se separou da minha mãe. Depois que ele foi preso, saiu da cadeia, ele nunca foi visitar os filhos dele, nunca quis saber dos filhos dele, nunca ajudou minha mãe com nada.
Até que a gente ficou grande, agora ele apareceu, mas eu não me dou bem com ele, porque não perdoa os erros que ele fez com a gente quando criança. No meu ver, ele não é meu pai. Para mim, eu só tenho um pai, que é o meu adotivo, somente ele. Eu tenho 2 mães e um pai, eu sempre falo isso. Pai? Pode falar a palavra? Não, né? Pai não significa nada pra mim também. Nada, nada. Porque uma que depois que eu saí do orfanato, ele nunca me procurou, e quando eu tava lá dentro também ele nunca me procurou. E até hoje eu nem sei o nome dele também, e nem pretendo saber também. Não tenho nada contra ele, sabe, de alguma mágoa, alguma coisa assim. Até mesmo porque eu acredito que o meu pai eu ainda vou ter a oportunidade de ter essa conversa. Então pra mim tá super tranquilo isso. Eu diria pra ele assim, ele fez o que ele poderia ter feito, sabe? Eu cresci e comecei a perceber algumas coisas que talvez ele não poderia ter feito diferente, por exemplo. Então eu coloco assim que quando você é envolvido com drogas, realmente é muito complicado você, por mais que você goste de alguém, você fazer algo por aquela pessoa. É muito difícil. Para mim ele não é o meu pai, ele para mim é só um homem na minha frente, um desconhecido, que ele deveria ter vergonha de aparecer na minha frente. Para minha mãe, eu não tenho oportunidade mais de falar para ela, mas talvez eu pediria desculpas. Eu tive minha parcela de culpa com ela. Eu acho que eu poderia ter feito mais por ela, poderia ter ajudado mais, poderia ter aceitado o perdão dela. Eu sinto falta. Oi, mãe. Só isso. Com meu pai eu já tenho aquela afinidade, eu converso com ele às vezes, quando ele vai lá visitar a gente. Eu não tenho muita raiva dele assim, mas por fato que ele fez com a gente, mas é pai, tem que perdoar, né? Aí eu quebrava. Se a câmera fosse meu pai, eu acho que eu quebraria. Pai, o senhor e minha mãe, eu amo vocês muito. E minhas filhas também, lógico, né? E minha esposa também que está aqui do meu lado em São Paulo. Eu amo vocês muito. Vocês é tudo na minha vida. Tchau, beijão.